O tema dessa noite, para o teu coração, é preleção divina. Repete comigo, preleção divina. O que é preleção, pastor? Não é pré-eleição não, gente, é preleção. Preleção é algo que você... Vou trazer uma alusão aqui, um time de futebol. Antes do time entrar no campo, o que o técnico faz, Batata? Ele vai lá e faz uma preleção, dá instruções, dá direção, dá aquela palavra de ânimo, de força. O técnico é o que manda. Se ele achar que você está fora da direção que ele deu, ele te tira e pronto, acabou. E hoje nós vamos falar de uma preleção divina, porque Deus tem prazer em instruir os seus filhos a caminharem segundo o seu propósito. Diga amém. Abra sua Bíblia comigo. E é tão lindo, porque o verso que vai nortear essa mensagem de preleção divina é Isaías 43:19. Foi o mesmo texto que Deus colocou ao meu coração para nós inaugurarmos a igreja aqui, que diz assim, no verso 19: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Deus está fazendo uma coisa nova sobre a tua vida. Que os seus olhos espirituais sejam abertos. Ele está fazendo uma coisa nova. Eu não sei como foi o seu 2025, mas de uma coisa eu sei: o Deus que tudo pode está fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Ele está fazendo. Deus faz isso o tempo todo. Isso mesmo, Ele fala o tempo todo com os seus filhos para ter comunhão e dar instruções e levá-los a viver tudo que planejou para eles. A grande pergunta que surge é: se Deus fala o tempo todo, como não ouço o que Ele diz? Ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes que nos rodeiam o tempo todo. Como, pastor? Existem muitas vozes que precisam ser caladas. Hoje a internet é o meio mais rápido de você obter informações. Hoje, ouvindo o bispo pela manhã, ele fala sobre esses pastores de internet, que não têm igrejas, que não têm ovelhas, mas eles têm ali uma câmera, uma mesa, e eles gostam de discutir teologias, ou pegar trechos de mensagens de pastores fora de contexto e jogar lá na internet e denegrir a imagem do pastor. Eu até peguei o celular rapidamente, gravei e mandei no grupo dos meus líderes, porque eu tenho falado isso aqui na igreja. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com esses podcasts que você ouve aí, que eles pegam um trecho. O cara entende a Bíblia, o cara é bom de Bíblia. No bispo até dá uma orientação. Você quer ouvir alguém na internet? Hernandes Dias Lopes, ouve esse cara. Ouve esse cara. Aí eu vejo pessoas curtindo, comentando, compartilhando alguns posts que eu falo, meu Deus. Por isso que eu falo, você tem que conhecer o teu pastor. Você tem que conhecer a igreja que você está sendo sustentado e alimentado espiritualmente. Cuidado com as vozes que você ouve aí fora. Às vezes você está com a corda no pescoço, aí você ouve algo e isso acaba te enforcando de vez. Pastor, por que Deus não fala comigo? Eu preciso ouvir a voz de Deus para que eu saiba o que fazer. O pior é que a ansiedade e a falta de conhecimento na palavra de Deus tem levado muitas pessoas a buscarem várias outras fontes. Alguns vão de igreja em igreja. O bispo até mencionou isso hoje. Ele disse assim, tem pessoas que falam, eu saí da Amor e Cuidado porque eu quero mais profundidade. Tem gente que fala isso, sai da igreja porque quer mais profundidade. Aí quando vocês startam uma escola bíblica dominical, ninguém vai.
Eles querem ser profundos no culto. Aqueles que buscam de profeta em profeta. Não pode ver um profeta que fica passando do lado do profeta com a mão assim, libera uma palavra para mim. Ou vai de centro espírita a centro espírita, ou de terreiro em terreiro, de filosofia em filosofia. Isso nada mais é do que uma busca intensa por ouvir algo que te complete. Nós somos seres espirituais, criados por Deus, e tudo que falta em você jorra de Deus. Só Deus tem a resposta que você precisa. Você está ouvindo de uma pessoa que antes de ter um encontro com Jesus, foi no terreiro, levei ela comigo ainda. Eu queria uma resposta de tudo que eu estava vivendo. Eu precisava ouvir algo que fizesse sentido ao meu coração, à minha alma, porque a minha alma estava aflita. Fui no centro espírita, fiquei tomando o tal do passe lá por um mês. Aí um dia eu me enfezei, eu olhei para o médium lá, falei, você vai falar o que eu tenho? Eu vou ficar aqui até quando? Calma, falei, calma nada. Eu preciso saber o que eu tenho. Fui num terreiro, levei a esposa junto. E a mulher bate lá, e faz isso aqui, faz aquilo lá. Eu parado olhando para ela, falei, e aí? Eu preciso saber o que eu tenho. E ninguém me falava. Aí num certo dia, num culto como esse, a palavra não tinha nada a ver comigo, era sobre abandono, eu nunca fui abandonado. E às vezes você está sentado aqui e fala, a palavra nem tem nada a ver comigo, pastor. Você não entendeu a Deus ainda. E naquele dia que a palavra não tinha nada a ver comigo, Jaque, eu fui para o altar. Por isso que eu amo esse lugar. Não que Deus não vai fazer no seu lugar, mas eu amo aqui, onde eu saí do meu lugar, vim para frente, e ali eu tive um encontro com Jesus. Todos os lugares que eu fui buscar informações, algo para satisfazer a minha alma, no altar de amor e cuidado, Jesus me encontrou e transformou a minha vida, e hoje eu estou aqui pregando para você. Deus fala. Eu estou com microfonia aqui, ó. Deus fala. O tempo todo Deus está falando. Mas por que Deus não fala comigo, pastor? Deus fala com o irmão, fala com o outro, mas não fala comigo. E essas decepções são tão grandes que você acaba desistindo da sua própria fé. Você vê Deus fazendo na vida de um, fazendo na vida de outro, e nada acontece na sua vida. E agora? Tantos lugares que eu vou, pastor, tantas pessoas que eu ouço, como eu vou saber se é a voz de Deus ou não? Então o senhor está querendo me dizer que Deus está falando só através da vida do senhor, pastor? Então você é um ungidão de Deus? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que uma igreja que não prega a palavra, a verdade, foge, que é aquele meme, né? Foge que é cilada. Antes de eu subir, eu sempre falo para Deus, se o Senhor não estiver ali, eu não subo. Se o Senhor não ministrar, eu não vou ministrar. Senão eu vou falar o que vem de mim, e não vai ser bom. Mas como eu ouço a voz de Deus, eu quero falar sobre um homem, sobre a preleção de Deus a um homem chamado Samuel. Lembra de Samuel, o profeta, aquele que ungiu Davi, quando o menino, barbudo, derramou o óleo, foi o profeta. Eu quero falar sobre ele, sobre a preleção de Deus com esse menino, porque antes ele era um menino. Acompanhe comigo a leitura. 1 Samuel 3, a partir do verso 1, diz assim: o menino Samuel ministrava perante ao Senhor. Grava isso, o menino Samuel ministrava perante ao Senhor. Sob a direção de Eli, naqueles dias, raramente o Senhor falava. Repete comigo, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor. Vai gravando isso. Onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e Eli disse: estou aqui. O Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel.
E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse ele: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Repete comigo: Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhes disse: vá deitar-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. E eu quero liberar esse final sobre a tua vida. O Senhor vai realizar coisas na sua vida que vai tinir os ouvidos daqueles que estão vendo. Que experiência! Deus chamando Samuel, chama uma, chama duas e chama três. Mas quando a gente lê esse texto bíblico, a gente entra em crise, pois começa falando que ele ministrava perante ao Senhor, ele deitava do lado da arca, onde era a presença, representava a presença de Deus, e acaba dizendo que ele não conhecia o Senhor. Algumas coisas me chamam a atenção aqui, eu quero compartilhar com você. Primeiro, Samuel ministrava perante ao Senhor. A palavra começa dizendo: ele ministrava perante ao Senhor, ou seja, ele estava envolvido, ele estava na obra, ele estava ali. Segundo, naqueles dias Deus falava raramente. E queridos, entenda algo aqui: Deus falava raramente, não é porque Deus não queria falar. Isso dizia a respeito mais daqueles que estavam ouvindo, porque muitos não estavam nem aí para a voz de Deus. Deus falava com quem se importava com Ele, com quem correspondia a Ele. E às vezes você fala para mim assim: pastor, Deus não fala comigo. Não, Deus fala com você, é você que não obedece. Existe uma diferença muito grande em ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Às vezes Deus está falando para você: não entra nesse negócio, e você está insistindo. Às vezes Deus está falando: não faz esse tipo de... aí você está insistindo. Às vezes Deus está falando: encerra um ciclo, e você continua o mesmo ciclo. Ou seja, Deus fala, mas depende do teu coração em ouvir a voz de Deus. O bispo conta uma história do pastor Jeremias Pereira, presbiteriano, um pastor muito conhecido, amigo do bispo. E ele conta essa história para o bispo contou hoje. Eu falei: eu vou contar no culto. Diz que eles foram numa conferência, numa igreja, ele mais dois amigos, 3 ou 2, amor? 3 amigos. Lembrou, né, pastor Francisco? Aí diz que eles estão lá, sentados lá no fundo e tal. Aí diz que o pastor já subiu. Se eu não lembrar aqui, o pastor Francisco me lembra. Aí diz que ele falou assim: olha para a pessoa que está do teu lado aí, fala que ela é querida. Aí diz que o pastor Jeremias já falou: já começou com esse negócio de olha para o lado e fala para o irmão. Já fechou o coração ali. Aí daqui a pouco, qual foi a outra? Me lembra aí. Vamos lá, pastor Francisco. Primeiro foi essa. Aí a segunda, se eu não me, tentando me recordar aqui. Aí entrou dízimos e ofertas. Aí o pastor fala assim: porque se você não está devolvendo dízimo, você está roubando de Deus, você é ladrão. Aí o pastor Jeremias já começou, aí ó, olha lá, já começou a chamar nós de ladrão. Eu não sou ladrão. E ele já ficou bravo, já fechou o coração. Aí por final de tudo, acabou o culto, eles estão indo embora para o estacionamento, conversando entre eles. Aí eu acho que um perguntou, né, como que foi o culto aí? Um deles falou assim: nossa, que culto foi esse? Meu Deus. Aí disse que ele olhou para um e falou assim: quando mandaram olhar para mim e falar que eu era querido, eu fui curado, eu me sentia tão excluído, tão rejeitado, e eu fui curado, e começou a chorar. Aí o outro falou assim: então rapaz, eu descobri que eu roubava de Deus, eu estou desesperado, meu coração... E os dois impactados ali. Aí onde ele chegou à conclusão, que tinha a ver com o coração dele, com a palavra. Porque se Deus está falando com você, Ele fala com todos aqui. Ele não tem filhos prediletos.
Mas às vezes o teu coração está fechado. Aí você vê o irmão do lado recebendo, o outro irmão recebendo, e você fica assim, ó, comendo unha, olhando para o teto. Você entra do mesmo jeito e sai do mesmo jeito. E Deus nunca vai te tocar enquanto você não abrir teu coração. A palavra fala que Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. A palavra fala que Ele rejeita os orgulhosos. Ele se afasta de quem tem orgulho, de quem bate no peito e fala: eu sei tudo, eu não preciso. Tem mais a ver com você do que com a palavra, com o louvor. Eu tenho algo comigo. Quando eu olho para Jeremias, para Ezequiel 37, onde o profeta está diante de um vale de ossos secos e o Espírito do Senhor pergunta para ele assim: podem esses ossos voltarem a viver? Ele faz uma pergunta para o profeta, e o profeta diz assim: só tu sabes. Aí o Espírito de Deus fala assim: então profetiza. Ou seja, o que Deus quer fazer, Ele já fez. O Espírito sempre está pronto para fazer. O que tem de impossibilidade na tua vida? Quais são as impossibilidades da sua vida? Entenda algo: o Espírito sempre está pronto. Abra tua boca e profetiza, e libera palavras para que o céu se manifeste. Me ajuda a pregar, fala amém, aleluia. Você precisa abrir a tua boca. Você precisa crer no que está sendo liberado. O Espírito sempre está pronto para fazer. Terceira coisa que me chama a atenção: Samuel estava deitado no santuário perto da arca. A arca naquela época representava a presença. O santuário, o lugar de adoração. E onde ele estava? Deitado ao lado do santuário, perto da arca. Isso já me vem, Salmo 27, Davi, ele faz uma declaração tão linda, ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Valorize a presença. Samuel valorizava a presença. Ele queria estar na presença. Quer romper no seu 2026? Quantos querem romper em 2026? Escolha estar ao lado da presença. Faça da declaração do salmista aqui a sua declaração: uma coisa eu peço ao Senhor. Faça isso até acabar esse culto, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha o louvor que nós cantamos agora: se eu não tenho a ti, não tenho nada. Tudo que falta em você está disponível no céu para a tua vida. Então nós chegamos a uma conclusão: Deus chama Samuel. O que nós aprendemos com isso? Deus não desiste de ninguém. Deus está te chamando já faz muito tempo. E hoje você precisa abrir os teus olhos para aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo um exército, cada um do seu jeito, cada um com a sua expertise. Isso nós formamos o que? O corpo de Cristo. Você pensa que só o pastor é usado por Deus? Que só os líderes é usado por Deus? Nada disso. Pode ser que você alcance mais pessoas do que eu. Quando alguém vem para a igreja, ela já vem buscando algo. Mas você no teu trabalho, onde você está, você é boca de Deus. Fizemos agora um culto de ação de graças numa loja de uma família. E eu declarei lá dentro: aqui é lugar de encontro com Deus. Pessoas vão vir aqui e vão sentir a presença de Deus. Eu já quero declarar e profetizar, porque hoje eu quero profetizar sobre a tua vida, que aonde você pisar a planta dos pés, a presença de Deus vai te acompanhar, e você vai ser luz na vida de milhares de pessoas. Começando dentro da tua casa. Sabe aquela pessoa que você está orando há muitos anos para se render a Jesus? Não vai demorar. 2026 vai ser um ano do romper. Aplauda Jesus por isso. Samuel não ouviu porque não conhecia. A palavra fala: Samuel não ouviu porque não o conhecia.
Como assim, pastor? Ele estava na presença, ele servia, ele estava ali, ele ministrava perante ao Senhor e não conhecia. É um pouco contraditório, mas queridos, a gente precisa entender algo. A Bíblia foi escrita no hebraico. Nós lemos uma tradução hoje. E às vezes isso vai te confundir. Jesus, certa vez, ele diz assim: vai chegar um dia, esse dia chama-se dia do juízo, que eu e você vamos estar perante ao Senhor, e nós vamos dizer assim: mas Senhor, eu orei, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. E o que a palavra fala, que Jesus fala? O que nós vamos ouvir de Deus? Aparta-se de mim, eu não te conheço. Aí você vai falar assim: mas pastor, peraí, como um Deus que é onisciente dizer que não conhece a nós? Apesar do Novo Testamento for escrito no grego, mas faz alusão no hebraico. Esse conhecer não é de não conhecer a pessoa, é de relacionamento. Às vezes você fala: eu conheço a Deus, eu prego, eu oro, e pastor, você nem sabe quantas almas eu ganhei para Jesus. Mas a pergunta que fica é: você tem relacionamento com Deus? Eu poderia muito vir com uma palavra hoje aqui para você. Não, eu preciso abrir os teus olhos espirituais, para que de fato você pare de andar em círculos, e 2026 você viva o melhor ano da sua história. Aí você fica: não, relacionamento. Falar que Samuel não conhecia Deus, gente, ele já foi consagrado antes de nascer. Lembra de Ana, que estava ali no templo, e Eli, quando olha para ela, acha que ela estava bêbada, e ela estava ali amargurada, clamando por um milagre. E ela diz para o Senhor: se o Senhor me conceder um filho, eu consagro ao Senhor, ele é teu. O filho nasce e ela leva para o templo, para ele está aqui, ó. Eu pedi, eu fiz um compromisso com Deus, ele está aqui. Samuel conhecia Deus da mãe de Eli, mas ele ainda não tinha tido relacionamento íntimo com Deus. No entanto, ele cresce, ele amadurece, e ele é aquele que unge o rei Davi, que vem a descendência de Jesus através de Davi. Olha só o que Deus faz na história, através de um relacionamento que você gera. Quando eu menciono o pastor Francisco e a dona Sônia, lá atrás, eu não era nem nascida ainda, vocês decidiram ter um relacionamento com Deus, e isso gerou frutos. Vocês poderiam apenas: deixa a vida me levar, a vida leva eu, vou para a igreja, o que precisar Deus servir, eu sirvo. Mas vocês escolheram ter um relacionamento com Deus. Eu creio que foi muitas orações na vida dos teus filhos. O casal que eu levei para Araçatuba no sábado conheceu o Chicão, e a gente se constrange com tanto amor. O Chicão é assim, ó. Não tive o prazer ainda de conhecer a filha, mas conhecendo os dois, eu já posso imaginar como a filha de vocês deve ser. Ou seja, aquilo que você escolhe hoje vai determinar o curso da história dos teus filhos. E o convite que eu faço para você hoje: escolha a intimidade com Deus. Você vai ter decisões assertivas. Não estou dizendo que você não vai errar, que às vezes a gente acha que é a voz de Deus. Tem gente que me fala: pastor, como que eu vou saber? Tem várias formas. Uma é sentir paz. Querido, se está dando errado, não vai. Deu um empecilho, não vai. Não mexe. Agora, se está fluindo, aí você vai. Está sentindo paz no teu coração? Vai, porque é de Deus. É simples assim. Terceiro, Deus não desistiu de falar com Samuel, assim como também Ele não desiste de falar comigo e com você. Talvez você está aí se martirizando: Deus, eu tomei tantas decisões erradas nesse ano. É porque nós somos cabeçudos. Nós muitas vezes nos apoiamos nas nossas emoções, e a palavra de Deus diz: se tem algo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. O nosso coração, ele é enganoso.
não é a tua vontade. Quando você entrega a tua vida para Jesus e reconhece Ele como teu Senhor e Salvador, Senhor é aquele que manda. Aí Deus dá uma instrução, você entrega a vida para Jesus, Deus dá uma instrução, você não cumpre. Aí toma decisões erradas, aí você quer culpar a Deus por algo não ter acontecido. Vocês conseguem entender? Estão comigo até aqui? Decidam hoje a estar na presença de Deus, pois Ele quer falar com cada um de vocês. Conhecendo o caráter de Deus, que é Pai, podemos afirmar que o fato dele pouco falar naquela época não era porque não desejava, mas porque os seus líderes não o buscavam. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Aqueles que ouvirem a minha voz e abrirem a porta, eu entrarei e cearei com eles. A gente usa esse versículo muitas vezes para evangelizar, mas Deus não está falando aqui para os não crentes, estão falando para os crentes. Eis que estou à porta e bato. Aqueles que ouvirem a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com eles. Deus está assim no teu coração, batendo a porta do teu coração, querendo falar com você. Basta você abrir teu coração. Aprenda algo de uma forma definitiva dentro do teu coração hoje. Deus tem prazer em falar com os teus filhos. Tem muitas maneiras de Deus falar conosco. Às vezes nós não entendemos. A maneira mais clara e simples é através da sua palavra. Ele pode falar através da natureza. Já compartilhei vários testemunhos de quando Deus fala comigo através de uma planta, através de uma criança, ou alguma situação, algum problema. Às vezes acontece um problema, você fala assim, é Satanás, você já culpa Satanás, ele está lá, não tem nada a ver com isso. Pega a galeria dos heróis da fé e pega todos os homens de Deus que cumpriram o seu propósito, todos passaram por dificuldades, todos passaram por provas, e às vezes você está passando pela prova e está falando assim, é Satanás na minha vida, só pode. Não, Deus está te forjando, para que você sustente tamanha promessa que Ele tem para você. Sem base, sem alicerce, você não consegue segurar. Levanta um sobrado, um triplex, com alicerce raso para você ver. Às vezes Deus está falando com você, eu estou te forjando, filho, para algo maior. Todas as vezes que acontece algo dentro da igreja, pastor Francisco, eu fico chateado, eu fico triste, às vezes eu choro, Deus vem e fala assim, eu estou te fortalecendo para algo maior, tem algo maior que eu quero fazer, e é assim, Deus está te forjando, está passando por dificuldade, Deus está ali, o negócio não está bom para o teu lado, Deus está ali, algo que foi atribuído só para Deus, não só a onisciência, mas a onipresença. Às vezes você chora e fala, Deus não me ouve. Ei, a Bíblia fala que Ele não está a par de nenhuma lágrima que cai dos teus olhos. Ele pega e coloca dentro do odre dele. Ele está a par de cada lágrima sua, de cada batalha que você enfrentou, Ele está a par. Jesus nos fez uma promessa tão linda. Ele disse assim, eis que estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu vou repetir, o Senhor diz para você, eis que estarei com vocês até o fim dos tempos. Não é o pastor quem está dizendo, é o Senhor. Ou seja, Ele está do teu lado. Você pode conhecer o pastor, mas você não tem relacionamento com ele. É a mesma coisa. Quantos aqui me conhecem? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão quem me conhece. Você me conhece? Está aqui, você me conhece. Agora se eu perguntar quantos têm relacionamento comigo, poucos talvez vão levantar a mão. É totalmente diferente. Às vezes você conhece o Deus, o Jesus da tua avó, do teu avô, do teu pai, mas Deus Ele quer se apresentar para você como o teu Deus, o teu pai. É isso que Ele quer. E é tão lindo quando Ele se apresenta dessa forma. É maravilhoso. Tenho experimentado muitas formas de ouvir a voz de Deus, mas o que tem mais ocorrido na minha vida é quando Ele fala ao meu coração através do teu Espírito, através da tua palavra. Eu sinto tanta convicção no que Deus fala comigo, tanta convicção,
tanta convicção, que eu uso a frase do J.B. Carvalho, que ele diz: olhei para o futuro, gostei do que vi, estou indo para lá. Deus já me mostrou o futuro, Deus já me mostrou onde Ele quer nos levar, e eu estou indo para lá. E eu digo para você, igreja, quantos estão comigo aqui? Deus tem algo extraordinário para nós vivermos. Vai chegar um momento que Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Eu anseio pelo Maranata, ora vem Jesus. Mas até que Ele venha, existe algo para mim e para você cumprirmos aqui. Tem promessas para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão. Teu filho vai estudar no colégio Amor e Cuidado, com princípios e valores do reino, podendo ser liberados sem questionamentos. Sabe aquela estrutura que nós vimos lá sábado? Nós vamos ter essa estrutura aqui, em nome de Jesus. Vai ser assim para a glória do nome dEle. Josué 1,7 diz: somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Olha a instrução que Deus dá para Josué: seja forte, seja corajoso. Uau! Aí ele vem: tenha o cuidado de obedecer tudo que a lei do teu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. E ele termina dizendo: para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Está aqui, se apegue nisso, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, e aonde você estiver, você será bem sucedido. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas tem algo que nós precisamos entender. Eu estou caminhando para o final e o louvor já pode subir. O pecado é um obstáculo para ouvir a voz de Deus. Repete comigo: o pecado é um obstáculo para ouvir a voz de Deus. Isaías 59, a partir do verso 1 diz: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Se tem algo que te separa, que interrompe a voz de Deus no teu coração, é o pecado. É o pecado. E às vezes você carrega um pecado de estimação. De verdade, deixa ele hoje aqui, entrega no altar de Deus. Às vezes esse pecado ele está te assolando, já faz anos te assolando. Deixa no altar de Deus. Último domingo de 2025, você tem a oportunidade de entregar no altar de Deus. Eu não sei. É pecado torcer para o Corinthians? Hein, doutor? Às vezes você precisa deixar no altar. Eu brinco para descontrair, porque às vezes está um pouco tenso. Mas eu vou trazer uma realidade para vocês. Eu brinquei sobre torcer por Corinthians, mas tem gente que ama mais o time do que a Deus. Deixa de vir no culto para assistir um jogo de futebol. E a palavra é clara: buscar, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Doutor, você ganhou meu coração, porque no final do dia do Corinthians, você veio para o culto e não assistiu o jogo. Você veio orar, né? Você tinha, tá bom, é fé, né? Parece algo besta, mas na verdade é um Deus para você. Às vezes o seu Deus é a tua conta bancária. Às vezes o teu Deus é o teu carro, a tua casa. Eu digo porque antes de conhecer Jesus, o meu carro, a minha casa era o meu Deus, o meu dinheiro era o meu Deus, e Deus me arrancou tudo, me tirou tudo, e quando eu perdi tudo, Ele disse assim: agora você vai começar a desfrutar do que eu tenho para te dar. Eu vivi isso, por isso que eu prego com autoridade. Eu vivi isso. E às vezes é um pecado de estimação que você nem entende. Às vezes seu pecado de estimação é o cartão de crédito. Você não pode ver um cartão na mão que você já quer gastar.
Aí você coloca a tua vida financeira em risco, teu casamento em risco. Tantos casais se divorciando por crises financeiras, não tem controle, querem ganhar dinheiro fácil, não existe almoço grátis, aí toma prejuízo e fica doido da cabeça. Tem bilionários perdendo 1 milhão e ficando em depressão. Verdade. Às vezes você precisa colocar no altar hoje. A principal bênção, se é que eu posso dizer assim, ou projeto que Deus colocou na tua mão, que tem que ser principal na tua vida, é a tua família. Repete comigo: família. Eu declaro em nome de Jesus, 2026, nós não vamos ter mais nenhum divórcio dentro dessa igreja. Nenhuma família mais vai ser destruída, caindo nas armadilhas de Satanás. Você pensa que não mais dói no coração do pastor quando um casal chega e fala: estamos divorciando. Às vezes tem filho pequeno. Isso dói no coração do pastor. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer. Gênesis 3:8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Eu sempre falo sobre Adão aqui, porque o maior projeto de Deus é ter você se relacionando com Ele. Deus te criou para um relacionamento com Ele. A palavra fala que na viração do dia Deus ia falar com o homem, e quando o homem peca, ele sente vergonha, e muitas vezes você acha que Deus não fala com você, você tem vergonha de ir na presença de Deus por conta do teu pecado. Ah, pastor, entendi, bingo, agora eu entendi, é o meu pecado que está me afastando de ouvir a voz de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso já foi resolvido na cruz do Calvário. Ele pagou o preço por você na cruz, Ele decidiu pagar o preço. E agora, pastor, o que eu devo fazer é se render aos pés de Jesus e falar assim: Senhor, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. A partir de hoje eu não sou mais Senhor da minha vida, o Senhor que vai determinar cada passo que eu der. Faça que nem Moisés, quando tira o povo do Egito, ele diz assim: eu não darei um passo sequer sem que o Senhor esteja comigo. Chega de tomar decisões erradas. Hoje Deus está te levantando para ouvir a voz dEle, para você acompanhar aquilo que Ele está fazendo na tua vida. Eu consigo ver com os meus olhos espirituais o que Deus está fazendo na vida de cada um de vocês. Ai, pastor, então você é um ungidão. Não, eu sei o Deus que eu sirvo, e Deus não tem filhos prediletos. Aquilo que Ele fez na minha vida, transformou, restaurou e me enviou, Ele vai fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Qual que é a chave para tudo isso, pastor? A chave é a disposição do coração. Essa é a chave. A questão do pecado já foi resolvida na cruz, não é mais problema seu. Ele pagou o preço. Agora você precisa decidir abrir teu coração para que Deus fale com você. Eis que estou à porta e bato. Ele está te dizendo isso. A escravidão do pecado expõe um coração independente. O orgulhoso é surdo. Hoje é o momento de você rasgar teu coração nesse altar e falar: Senhor, 2026 vai ser o melhor ano da minha história. Chega, eu quero ouvir a tua voz, eu quero direcionar minha família. Eu estou dizendo para você, homem, sacerdote, Deus te levantou para ser o cabeça da tua casa. Talvez até aqui você tenha levado a tua casa a ruínas, os teus filhos a ruínas. Você é o principal em ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a tua esposa está carregando a tua casa no braço, e ela está cansada. Se posiciona hoje. Eu sou sacerdote da minha casa, eu preciso levar a minha família nos caminhos do Senhor. Essa incumbência é sua, homem, não é da sua esposa.
A tua esposa é o alicerce, ela tem que orar e sustentar a tua casa em oração. Mas quem determina a direção é você, homem. Você é o sacerdote do teu lar. Sai do seu lugar, vem aqui, se prostre na presença de Deus. Fala: Senhor, eu não quero sair daqui hoje sem a direção do Senhor para minha casa e para minha família. Não se importe quem está do seu lado, o que vão pensar. Deus não é aquele que expõe pecado, não. Satanás é que expõe teu pecado. Deus, Ele restaura você. Deus, Ele te envia. Deus, Ele te cura. É isso que Deus quer fazer. É um momento de quebrantamento. É um momento de rasgar o coração na presença de Deus. Ele te chama para uma intimidade. Ele te chama para um tempo de comunhão. Feche seus olhos aí, fale com o Senhor. Dá um basta hoje. Coloca um ponto final hoje. Eu vou orar para que você ouça a voz de Deus. Hebreus 3:7 diz assim: hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureça o coração, diz o Senhor. 1 Reis 19:9 diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Senhor lhes disse: saia e fique ao monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Às vezes você está vivendo num tempo de caverna, depressivo, ansioso, com medo, e Deus está dizendo para você: saia da caverna, suba ao monte, fique perante ali, que eu vou passar. O Senhor vai passar e vai falar com você. Saia dessa caverna. Eu declaro em nome de Jesus, toda depressão, ansiedade, medo do futuro caindo por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito que te aprisiona, toda corrente, toda muralha, eu declaro nula, cancelada e sem efeito agora em nome de Jesus. Libertação na tua mente e no teu coração. Você que vive aprisionado pela ansiedade, aprisionado pela depressão, eu declaro a cura sobre a tua vida. Que o Espírito Santo tome agora você por inteiro. Que você seja cheia e cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. A tua presença é o que me vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu quebro toda corrente, eu quebro toda maldição hereditária, tudo aquilo que vem afligir o coração dos seus filhos. Eu declaro agora em nome de Jesus, o Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um novo tempo, uma nova estação, eu declaro romper sobre a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura, cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Coloca a mão no seu ouvido, coloca a mão aqui no seu ouvido. Espírito Santo de Deus, destrava agora ouvidos espirituais, para que eles possam estar sensíveis à voz do teu Espírito. Eu declaro um destravar nos seus ouvidos agora, em nome de Jesus. Ouvidos espirituais sejam destravados agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai ter percepções, você vai ter visões daquilo que Deus está fazendo e quer fazer na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, você que carrega uma enfermidade, uma dor ou algo do tipo, coloca a mão aonde você está enfermo agora. Jesus está aqui, Ele quer te curar. Não tem a ver com o que eu vou falar, não tem a ver com o que está... Não, Jesus está aqui. Se você crê, coloca a mão na sua enfermidade agora. Eu sinto uma unção de cura sendo liberada sobre essa casa nessa noite. E pelas pisaduras de Jesus, pelo sangue puro e imaculado de Jesus, eu declaro a cura agora sobre a tua vida. Todo diagnóstico médico cai por terra agora. Todo diagnóstico que você recebeu de qualquer enfermidade, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você, mulher que tem o sonho de ser mãe, eu declaro que nesse mesmo dia, nessa mesma data, no próximo ano você vai estar com os filhos no braço. Eu declaro vida sobre o teu ventre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos creem nessa palavra? Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tem misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do amado Espírito Santo vos sejam multiplicados hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Te espero dia 31 em nome de Jesus.